Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Primeiramente, boa noite ao Otávio, que entrou aí, um grande irmão, né? Que a gente tem um carinho muito grande. A gente esteve com o Sérgio Frias naquela festa maravilhosa, né? Muito legal aquele dia. E agora o Sérgio Frias, em especial, uma pessoa que, para mim, é uma. Para mim é da casa aqui, né? O canal, meu primeiro convidado quando eu tinha 100 inscritos, foi o Sérgio Frias, né? O Lousada passou o contato, eu nervoso toda a vida. Como é que eu vou fazer essa live com o Sérgio Frias? E hoje aqui a gente tem um vínculo, além de Vasco, um vínculo de amizade muito grande. O Sérgio é uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito carinho. Sérgio, é o seguinte, irmão, eu vou te perguntar duas coisas. A primeira, eu queria saber de você em relação às eleições do Vasco agora, em 2023. Eu tive conversando há pouco tempo com o Léo Gonçalves, que é um dos candidatos aí do Fusarca, né? E eu falei da galera, Léo, por que tantos candidatos, né? Porque se você botar mais candidatos para as eleições, mais chances você dá para essa caterva que está no poder hoje. Que eu acredito, se unisse a oposição para um candidato só, era um jogo mais fácil da oposição ganhar essas eleições, porque a gente fica muito pessimista, porque tudo que aconteceu nas últimas eleições. Esses caras têm um poder muito grande, né? Fora aí dos bastidores, eles têm um poder muito grande dentro do Vasco da Gama. Queria saber de você em relação a essa unificação de um candidato único, né? Que eu acho que é muito importante para a gente tentar derrubar essa caterva hoje que vem destruindo o nosso clube. E a outra, meu irmão, a segunda pergunta é a seguinte: a gente tem hoje o Vasco da Gama entregue às baratas, não só na parte do futebol, mas todos os esportes e São Januário. Eu fico muito triste, Sérgio, de passar em São Januário e ver aquela situação triste aos arredores de São Januário, totalmente largado, totalmente um abandono São Januário, tanto dentro como fora. E você vê o carinho, né, que o Eurico Miranda tinha, tanto em São Januário, porque você vê situações lá fora, Sérgio, de concretos caindo aos pedaços, banheiros praticamente destruídos, né? Você vê o lixo tanto dentro de São Januário como fora de São Januário. Que isso foi feito de forma proposital, que eu acho, na minha opinião, que futuramente esses caras aí não estão mostrando a proposta aos beneméritos, aos sócios estatutários, por uma venda de São Januário. Isso me preocupa muito. Eu queria saber de você sobre isso também, porque é uma situação calamitosa o que vive hoje São Januário, totalmente abandonado e largado para essa gestão aí incompetente, a pior gestão da história do clube, que é comandada hoje por Jorge Salgado. Boa noite, Sérgio. Bom, meu caro Márcio, em relação, vou tentar fazer aqui, responder todas as perguntas. Eu queria só, em relação a uma colocação que foi feita por uma das pessoas que está assistindo a live e colocou aqui, sobre o que pode ser feito, se não houver transparência, pode haver. Não é se não houver transparência, se aquilo que está previsto no contrato não for cumprido. Você tem previsões contratuais que, se elas não forem cumpridas, elas dão ensejo a que você tenha qualquer tipo de discussão na própria relação do Vasco, inclusive no que tange a percentuais, etc. Falando especificamente da empresa, da 777. E quando se fala em relação às metas esportivas, que eu vi uma outra pessoa também perguntando, as metas, em tese, seriam
no sentido de que o Vasco disputasse as principais competições, dito isso pelo vice-presidente do Vasco. Carlos Osório já deve ter ouvido esse discurso umas 30 vezes. Isso, vez por outra está sendo repetido. Só que a prática é uma prática de o Vasco estar fora da Copa do Brasil, e nós temos que ouvir um jornalista fazer uma pergunta para o Barbieri, que aliás deu ensejo a que ele, Barbieri, resolvesse dizer que o Santos está num outro patamar em comparação ao Vasco, a qual ele disse o seguinte, que o Vasco cumpriu o seu objetivo no Campeonato Estadual, que foi ficar entre os 4. Eu acompanho futebol desde 76, 77. Eu nunca entendi que o Vasco vai disputar um Campeonato Carioca para ficar entre os 4. Nunca entendi que isso era alguma coisa. O Vasco raramente na sua história não ficou entre os 4. Até o presente momento. O Vasco disputou uns, talvez 100 e poucos campeonatos cariocas. 100, né? Disputou a partir de 23, nós estamos em 23, 101. O Vasco disputou 101 campeonatos cariocas. Ele deve não ter ficado entre os 4, talvez uns 20%, 20 e poucos por cento. Deve ter sido isso. Então, você não pode dizer que o objetivo do Vasco é ficar entre os 4. Já é uma diminuição clara do Vasco. Você não pode sair da Copa do Brasil contra o ABC e tratar isso de uma maneira completamente diferente da que você tratava, por exemplo, no início do século, ou nos anos 90, quando o Vasco ia para a Copa do Brasil e tinha. Havia os mantras, né? Baraunas, o 15 de Campo Bom, o ABC, o Vasco 2014 e agora. Você não pode tratar isso como uma coisa, uma vergonha. Era uma vergonha na época, com uma vergonha agora, com uma vergonha sempre. E não pode tratar isso como, pois é, não deu certo, perdeu, etc. E, ao mesmo tempo, no Campeonato Brasileiro, você não poderia iniciar o ano, depois do discurso desse que foi feito, tem um microfone aberto aí, depois que foi feito todo o discurso de que o Vasco estaria atrás de títulos, de disputar os títulos, vamos dizer, com a oportunidade realmente de ganhá-los, de vencê-los, você tem uma declaração que foi dada pelo atual segundo vice-presidente do clube, o Duque Estrada, dizendo que o objetivo do Vasco esse ano é chegar numa Sul-Americana. Não dá para entender. Como que o objetivo do Vasco esse ano é chegar numa Sul-Americana se o Vasco, há 6 anos, depois de ter sido arremessado na segunda divisão pelas arbitragens de 2015, voltou da segunda para a primeira de 2016, o objetivo era a Libertadores e pessoas como ele ou como outros não estavam satisfeitas e achavam que tinha que haver mudança. Então, não pode você ter uma diminuição do Vasco que parta de dentro. Já na gestão do Campelo, em determinado ano, não sei se foi de 2019 para 20 ou de 20 para 21, 19 para 20, 20 para 21 já era a eleição. Foi dito isso, o objetivo do Vasco na Copa do Brasil é chegar na terceira ou na quarta fase, no Campeonato Carioca é ficar entre os 4. Esse tipo de discurso é que diminui o clube. Esse tipo de discurso é que põe o torcedor do Vasco a se acostumar a dizer que está tudo bem. E que leva um treinador, como levou o Barbieri, a fazer aquele comparativo com o Santos. O Santos disputa a elite há não sei quantos anos. E daí? Então isso, Márcio, é um dos problemas que nós temos. Quando você fala da questão da unificação da oposição, isso é fundamento para você ter chance de vencer o pleito. Se você não tiver a unificação, não vai vencer. Não vai disputar para vencer. E, na minha opinião, eu já falei isso inúmeras vezes, falo nesse canal, como já falei em outros, eu entendo que o líder eleitoral no Vasco da oposição, chama-se Luiz Roberto Levinciano. E que tudo o que nós temos que fazer em termos de oposição tem que passar pela conversa com os grupos, conversa com as pessoas, mas que você ainda não tem um candidato da situação. Falam nesse, falam naquele outro. Falar, todo mundo fala. Mas não tem ainda um candidato da situação. Então, a oposição ela tem de estar forte, tem de estar unida, terá batalhas pela frente,
no que tange a eleição ser da melhor maneira possível, que tange a listas, etc., e, enfim, todo o procedimento, e ela precisa se alinhar e ter ciência de que nós temos, nesse momento, que ser práticos. Muitos falaram, Sérgio Frias, você foi candidato a presidente em 2020. E o que você fará na eleição de 2023? Eu disse várias vezes, eu sou potencial candidato a presidente em eleições do Vasco desde sempre, a partir do momento que eu fui em 2020. Eu posso ser em 2023, 2026, 2029, 2032, mas eu não estou preocupado nesse momento com isso. Eu estou preocupado nesse momento que haja essa união. E o ponto de partida para haver essa união, além da conversa, é um entendimento prático de que nós temos um líder eleitoral que ganhou as eleições de 2020, ou ganhou a eleição de 2020, e foi golpeado, e por isso não está à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama nesse triênio que nós estamos vivendo.